Sabe, sempre que a cultura popular resolve reviver o serial killer mais infame da história, a cena já vem meio que pronta na nossa cabeça, né? Uhum. É sempre aquela mesma estética. Exato. É aquela neblina densa, quase asfixiante, abraçando ali as ruelas de Londres em 1888. A luz bem fraca dos lampiões a gás mal iluminando as pedras. E claro, o homem elegante, né? Vestindo uma capa escura e uma cartola, ali espreitando nas sombras. Isso, até que um grito corta a noite. Quer dizer, é indiscutivelmente a abertura perfeita para um filme de terror gótico. Pois é, e é uma imagem incrivelmente poderosa. Tanto que sobreviveu praticamente intacta no imaginário global até hoje. Só que, bom, tem um problema central aí. Qual? É que essa construção é uma versão altamente higienizada, é quase glamorizada, de um pesadelo que foi incrivelmente sujo e real. E é exatamente por isso que a gente está abrindo esses arquivos na imersão de hoje. Porque a realidade era muito mais caótica e francamente vergonhosa para a sociedade da época. Com certeza. A nossa conversa vai cruzar uma montanha de documentos muito fascinantes. Olha só o que a gente tem: registros originais da polícia vitoriana através do portal Casebook, relatórios de comportamento feitos pelo FBI quase um século depois. Temos também um vídeo bem famoso do canal Ei Nerd sobre supostos testes de DNA nas cenas dos crimes, o livro do Robert Hume sobre as vítimas e até debates atuais da CNN sobre turismo macabro. É muito material. E, assim, a nossa missão aqui hoje não é bancar o detetive e tentar descobrir um culpado 130 anos depois, sabe? Claro, até porque isso seria impossível. E como a ciência moderna tenta consertar o passado. E muitas vezes falha, né? E falha feio. E, acima de tudo, a gente precisa investigar o impacto ético de pegar assassinatos brutais de 5 mulheres reais e transformar isso tudo numa indústria de entretenimento muito lucrativa. Bom, para a gente entender como essa lenda ganhou proporções globais, a gente precisa olhar para o palco onde tudo aconteceu. Tipo, despindo totalmente essa lente de Hollywood. É, tirando a maquiagem da história. Isso. Whitechapel, ali no East End de Londres no final do século XIX, não era de forma alguma um lugar para cavalheiros misteriosos de cartola. Era o epicentro absoluto da miséria humana. E miséria num nível que a gente mal consegue conceber hoje. Nossa, sim. Registros históricos mostram esgotos a céu aberto, surtos de doenças, uma superlotação bizarra. Documentos policiais apontam que tinha mais de 60 bordéis espremidos naquelas vielas. E cerca de 1.200 mulheres empurradas para prostituição diária. E detalhe, não por escolha, sabe? Era pela absoluta falta de alternativas para pagar por uma cama e não morrer de fome ou congelada na rua. É um contexto socioeconômico de extrema vulnerabilidade, né? E foi exatamente sobre essa engrenagem de desespero que aquelas 5 vítimas atuavam, as que a história passou a chamar de vítimas canônicas. Foram mortas num espaço bem curto de tempo, certo? Entre agosto e novembro daquele mesmo ano, a Marianne Nichols, a Annie Chapman, a Elizabeth Stride, a Catherine Eddowes e a Mary Jane Kelly. E a violência aplicada a essas mulheres escalou de uma forma aterrorizadora a cada ataque. Indicando que o agressor estava perdendo o controle. Ou testando limites cada vez mais sádicos, sabe? Ele estava escalando. Mas olha, o que eleva uma tragédia local a um fenômeno mundial de histeria é a marca, o título. O nome Jack, o estripador, soa como um arqui-inimigo perfeito de história em quadrinhos. Soa muito ficcional, né? E a grande ironia que quase ninguém sabe é que a polícia não inventou isso. E esse nome também não veio das ruas de Whitechapel. Não mesmo? Ele nasceu daquela infame carta que começava com "Querido chefe", a carta Dear Boss, que foi enviada para a agência Central News. E o choque absoluto veio muito tempo depois, em 1931. Nossa, essa parte é loucura. Um jornalista chamado Fred Best fez uma confissão muito perturbadora. Ele simplesmente admitiu ter forjado a carta inteira junto com um colega do jornal do Star. Eles inventaram o Jack. Inventaram. Eles perceberam rapidamente que o medo alavancava as vendas, sabe? Antes dessa carta, os jornais menores ficavam circulando uns boatos sobre um agressor chamado Avental de Couro. Que era baseado em fofoca do bairro, né? Exato. E como a polícia estava trabalhando totalmente no escuro, sem pistas concretas, eles não repassavam informações. Aí, para preencher esse silêncio, a imprensa simplesmente fabricou
um assassino sob medida para o paladar do público. Olha, olhando por esse ângulo, é inevitável a gente comparar com o que a gente vive hoje na internet. A gente está basicamente observando o nascimento do clickbait e das fake news. Com certeza, a primeira campanha de marketing viral da história. E foi feita em cima de uma carnificina real. E foi essa mesma mídia que vendeu a figura de um gênio do crime. Um cirurgião de elite ou talvez um membro da realeza britânica com conhecimentos médicos avançados, agindo debaixo de uma cartola. Só que, quando especialistas em comportamento criminal reais vão analisar os padrões, essa caricatura literária desmorona na hora. É aí que entra o relatório do FBI, de 1988. Exatamente. Foi conduzido pelo agente John E. Douglas, que é uma lenda na ciência comportamental. E esse perfil é essencial para dar um banho de água fria nessa história toda. Ele não enxergou um aristocrata brilhante, né? Passou longe, o perfil que o Douglas elaborou aponta para um homem branco, provavelmente ali na faixa dos 28 aos 36 anos, profundamente associal e marginalizado. Nada de gênio intocável. Mas espera aí, como o Douglas chegou nessa conclusão 100 anos depois do crime? Tipo, por que um cara marginalizado e não um gênio espreitando na escuridão? A resposta está na natureza caótica dos ataques. O assassino abordava as vítimas em espaços abertos, sujos e de uma forma muito rápida. O FBI deduziu que ele jamais usaria roupas caras ou cartolas. Num bairro miserável como Whitechapel, um lorde de cartola ia soar um alarme imediato. Todo mundo ia olhar. Exato. Ele usava roupas comuns, velhas, só decentes o suficiente para não assustar a mulher durante aquela abordagem inicial. E o relatório também conclui que ele tinha empregos solitários. Profissões mais operacionais. Isso. Possivelmente trabalhando em matadouros, como açougueiro ou até em necrotérios. Profissões que não exigem a habilidade fina de um cirurgião formado em Oxford, mas que dão acesso e uma certa naturalidade ali no manuseio de facas e carne. Precisamente. E tem um fator psicológico que é a chave aí. O Douglas avaliou a quantidade excessiva de raiva direcionada aos corpos femininos, e ele sugeriu um indivíduo paranoico possivelmente criado com uma figura paterna fraca ou ausente. E uma mãe controladora, provavelmente. Isso, uma mãe dominadora. É alguém que externalizou um sentimento de inferioridade e um ódio muito profundo, subjugando mulheres que a sociedade já tinha descartado. Certo, faz todo sentido clínico. Mas aí surge uma dúvida gigantesca. Se a carta Dear Boss era uma fraude lucrativa dos jornais e toda a lenda do assassino de cartola não passava de ficção barata, o que a Scotland Yard realmente tinha de genuíno? É uma ótima pergunta. Porque no meio de tantas cartas falsas, teve uma que gelou espinha até dos investigadores mais céticos. A correspondência que mudou o tom da investigação foi a famosa carta From Hell, né? Traduzida como do inferno. Essa é pesada. É. E o diferencial não estava só no que estava escrito, mas para quem foi enviada e o que vinha junto com ela. Em vez de mandar para os jornais desesperados por manchetes, ela foi enviada direto para o George Lusk. Que era o presidente do Comitê de Vigilância Local, né? Ali, em meados de outubro. E o detalhe é que ela não chegou num envelope normal. Não, de jeito nenhum. O remetente mandou uma pequena caixa de madeira contendo metade de um rim humano em conserva, no etanol. E os médicos legistas da época examinaram o tecido e concluíram que as condições do órgão combinavam perfeitamente com a vítima Catherine Eddowes. Ela tinha tido o rim esquerdo extraído cirurgicamente durante o ataque. E a carta em si tinha uma mensagem bem curta, onde o autor declarava que tinha, e eu cito aqui, fritado e comido a outra metade do órgão. Uma demonstração de depravação claramente projetada para devastar a polícia psicologicamente. Totalmente. Mas além da parte física do rim, a análise linguística da carta From Hell revela uns contrastes enormes. A caligrafia era pesada, bem desordenada, com letras apertadas e caóticas. E o mais importante, estava cheia de erros ortográficos quase caricatos. Ele escreveu conservado como preserved, com A, e a palavra faca, knife. Ele escreveu sem a letra K no início, deixando só NIF. Isso. Mas olha, aqui eu preciso pausar e te questionar uma coisa. Porque isso sempre me pareceu um baita de um paradoxo. Como assim? Pensa no nível de precisão dessa pessoa. A gente está falando de um cara capaz de subjugar uma mulher, assassinar ela e realizar extrações de órgãos no escuro quase total com uma velocidade bizarra. Desaparecendo antes da polícia dar a volta no quarteirão? Exato.
Alguém com essa frieza mental não estaria, tipo, fingindo ignorância na escrita. Omitir o camudo de knife me soa muito performático. Não seria um truque para fazer a polícia perder tempo procurando um homem analfabeto. Olha, essa hipótese da encenação é fortíssima na criminologia. E muitos analistas já levantaram exatamente esse ponto que você trouxe ao longo de décadas. Só que perícias modernas sobre esse documento sugerem umas camadas mais complexas. O que descobriram? A especialista em análise caligráfica forense, Michelle Dresbold, fez um estudo minucioso dessa escrita. Ela não focou só nos erros de grafia, sabe? Ela olhou a morfologia das letras, o modo como as curvas e conexões eram feitas, e ela identificou traços específicos da caligrafia cursiva irlandesa da época. Caramba! O que joga um holofote imenso sobre um dos suspeitos mais bizarros da lista da polícia vitoriana, o Dr. Francis Tumbled. Ele mesmo. Esse cara era um charlatão irlandês-americano que viajava vendendo curas milagrosas. Tinha um ódio documentado contra mulheres e, olha que bizarro, ele mantinha uma coleção privada de úteros humanos conservados em potes de vidro. É muito perturbador. E detalhe, ele fugiu da Inglaterra para os Estados Unidos assim que a Scotland Yard começou a interrogar ele. A conexão é tentadora demais. É muito tentadora. Porém, se a gente voltar lá no relatório do John Douglas e aos princípios do FBI sobre serial killers desorganizados... Se são motivados por ódio e mutilação, certo? Isso. Tem um consenso de que esse tipo de perfil raramente escreve cartas. Para essa mente, o cadáver terrivelmente mutilado, exposto em praça pública, já é a mensagem completa. A mutilação é o ritual. Exato. É o ritual de controle absoluto. Portanto, a carta From Hell, mesmo com o rim autêntico ali junto, poderia muito bem ter sido obra de um estudante de medicina macabro com acesso aos necrotérios locais, só querendo causar pânico, e não o assassino em si. Cara, essa possibilidade só agrava a sensação de labirinto que a gente tem. A polícia estava nadando em fraudes da mídia, evidências plantadas, pistas que se contradiziam. Não é à toa que os arquivos reúnem mais de 100 suspeitos diferentes. É uma lista que parece um delírio histórico, né? Total. Já acusaram o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, o que alimentou um monte de teorias de conspiração com maçonaria. Acusaram Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. E tem até uma tese focada em uma mulher, a Lizzie Williams. O argumento é que ela cometia os crimes e removia úteros motivada por uma suposta infertilidade crônica. Tudo isso parece intuição misturada com pura ficção. E aí a grande promessa lógica é que a biologia molecular do século XXI finalmente arrume a bagunça do século XIX, né? E é aqui que a gente entra na famosa história do exame de DNA. Ah, o vídeo do Ei Nerd que você mencionou na introdução aborda bem isso. Foi a manchete que circulou o mundo inteiro afirmando que o caso estava encerrado de vez. Eu lembro dessa notícia. Pois é. A narrativa tem origem em 2007, quando um pesquisador chamado Russell Edwards comprou um chale num leilão. A história que acompanhava o tecido dizia que um policial recolheu essa peça ao lado do corpo da Catherine Eddowes e guardou de lembrança. O que já é bizarro por si só. Aí o Edwards contratou o Dr. Jerry Luhelainen, que é especialista em biologia molecular, para investigar o chale com tecnologia super avançada. E a alegação resultante, é de cair o queixo. Eles disseram ter extraído DNA e identificado não apenas o sangue da Catherine Eddowes, mas também fragmentos de sêmen. E as sequências genéticas teriam coincidido com os descendentes vivos do Aaron Kosminski. Só para dar o contexto para quem acompanha a gente, o Kosminski era um barbeiro polonês que morava em Whitechapel, tinha comportamentos violentos com mulheres, sintomas de esquizofrenia profunda e ele já estava na lista de suspeitos originais. Sim, ele bate muito mais com o perfil do FBI do que o médico aristocrata. Exato. E hoje tem vídeos e documentários que até usam inteligência artificial para reconstruir o rosto dele baseando-se nessa premissa. Então, assim, diante disso, como que a gente questiona? Se tem um cruzamento molecular ligando a vítima ao suspeito pelo chale, a ciência bateu o martelo. Fim de papo, não. Seria espetacular se as provas forenses funcionassem dentro de um vácuo isolado. O problema não é a tecnologia de extração em si, sabe? Mas a natureza do material que foi testado e a trajetória dele. Ah, lá vem o banho de água fria. Infelizmente. A comunidade científica, incluindo o super rigoroso Journal of Forensic Sciences, levantou objeções devastadoras a essa alegação de caso encerrado. Mas qual é a falha fundamental aí? A máquina leu o DNA errado?
O erro fatal começa décadas antes de o tecido sequer chegar no laboratório. Tem um conceito sagrado numa investigação forense que é a cadeia de custódia. Que é o rastreio da prova, né? Isso. Um objeto usado como prova não pode de jeito nenhum ter contato com um ambiente que não seja controlado. E esse chale passou mais de um século sendo manipulado livremente. Fui levado para casa de um policial, passou de geração em geração. Exato, foi exibido, guardado em armários comuns, foi tocado por dezenas, talvez centenas de pessoas e o pior, nunca foi lavado ou esterilizado adequadamente. Entendi. O nível de contaminação cruzada acumulada torna impossível separar o que caiu lá em 1888 do que caiu em 1950 ou 2005. Uhum. É como procurar uma impressão digital específica numa maçaneta que foi tocada por 1000 pessoas diferentes ao longo de 100 anos. Cara, que frustrante. E tem o segundo pilar dessa crítica que está no tipo de exame de DNA que foi feito. O material genético nuclear, que é aquele que nos identifica individualmente com precisão, já estava totalmente degradado depois de um século. Então eles usaram o quê? Eles recorreram ao DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente pela linha materno e é extremamente durável. Só que tem um revés gigante aí. Qual? Milhares de pessoas de uma mesma ancestralidade europeia vão compartilhar esse mesmíssimo DNA mitocondrial. Então, usando a sua analogia, não é como encontrar a impressão digital exata do Aaron Kosminski. Que tipo, achar um sobrenome super comum numa lista telefônica. Exatamente, serve para provar que certas pessoas não tocaram ali. Mas não tem poder estatístico para confirmar que o Kosminski, individualmente, foi a fonte daquele material. Nenhum tribunal moderno validaria isso como prova conclusiva. Então, no fim das contas, os microscópios de altíssima tecnologia não deram as respostas, só criaram novas ilusões de certeza para a gente. E olha, isso nos traz a um aspecto muito mais denso da nossa conversa hoje. Que é o verdadeiro impacto disso tudo, né? Pois é. Essa obsessão patológica da sociedade em descobrir a identidade do homem segurando a faca cria um vácuo brutal. A gente olha tanto para o assassino que esquece completamente as 5 vidas que foram interrompidas ali. E esse apagamento sistemático é talvez o desdobramento mais cruel desse caso todo. Ao consolidarmos o assassino como um anti-herói pop fascinante, a cultura simplesmente rebaixou as vítimas a meros objetos cênicos. Elas viraram figurantes. Literalmente, elas deixaram de ser pessoas e passaram a ser só marcações num mapinha turístico onde o vilão brilhante atuou. Por isso, o trabalho do autor Robert Hume, que a gente analisou, é tão fundamental. É justamente para combater essa amnésia coletiva. No livro sobre as vidas ocultas dessas vítimas, ele resgata a humanidade delas com uma clareza que, nossa, corta o coração. É um trabalho essencial. Essas mulheres tinham famílias, tiveram casamentos longos, criaram filhos. Elas exerciam profissões regulares. Algumas delas foram varridas por lutos paralisantes, separações traumáticas e um sistema institucional impiedoso que transformava a pobreza em condenação automática. E reduzir toda a complexidade da vida delas à palavra carimbada nos relatórios policiais, a palavra prostitutas, é apagar o fato de que elas eram indivíduos ferozmente independentes. Tentando sobreviver a mais uma madrugada congelante na cidade mais implacável do mundo. Uhum. E ao confrontarmos a profundidade emocional dessa luta diária com a forma como Londres lida com a sua própria história hoje, a discrepância é assustadora. Você está falando da reportagem da CNN. Isso, a CNN evidenciou muito bem como a tragédia foi empacotada para fins lucrativos. O bairro se transmutou num parque de horrores fetichizado. E a mercantilização lá é muito agressiva. Quem viu a matéria sabe. Tem lojas e restaurantes adotando uns trocadilhos infames com a tragédia. Um lugar que vende o tradicional peixe com fritas foi batizado de Jack the Chipper. E tem uma barbearia que opera sob o nome Jack the Clipper. É um absurdo. Mas pior ainda é a indústria dos tours noturnos. Eles reúnem grupos nas calçadas do East End e projetam aquelas fotos originais e grotescas dos corpos mutilados das mulheres em tamanho gigante. Direto nas paredes de tijolos dos edifícios. Sim, na janela dos moradores locais, enquanto os turistas ficam dando risada e tirando selfie.
A banalização da brutalidade ali é absoluta. E o caso mais emblemático de apropriação indevida que a gente viu ocorreu por volta de 2015, quando uns empresários submeteram um projeto à prefeitura para construir um museu. A promessa oficial era linda, né? Era perfeita. Eles prometeram criar um espaço dedicado à celebração e ao reconhecimento das lutas esquecidas das mulheres da classe trabalhadora da região leste de Londres. Ganhou o apoio entusiasmado da comunidade. Uma iniciativa louvável que finalmente ia fazer justiça histórica. Só que, quando tiraram o véu de inauguração, revelou-se um projeto totalmente enganoso. Eles criaram um museu do Jack o Estripador. Eles capitalizaram em cima do feminicídio na cara dura. E como insulto final e definitivo, a loja de presentes desse museu oferecia ursinhos de pelúcia, Ursinhos fofinhos, sorridentes. vestidos com a capa e a cartola do serial killer, cara. Como que a gente tolera isso? Para entender como a mente coletiva tolera um absurdo desses, a sociologia contemporânea recorre ao conceito de distância cronológica. É discutido por pesquisadores como Philip Stone no estudo do turismo macabro. E o que essa teoria diz, basicamente? Ela postula que a longa passagem de tempo opera como uma espécie de anestésico moral na sociedade. Quando um evento brutal deixa de estar na memória viva de pessoas que conheceram as vítimas ou os descendentes delas, a empatia simplesmente se desidrata, A empatia some. some. As figuras históricas reais viram avatares, sabe? Personagens de folclore, tipo vampiros ou bicho-papões. A morte perde o peso trágico e vira uma atração que rende lucro. Mas olha, embora existam tentativas de reverter isso, tipo os roteiros da Rebel Tours, que focam puramente nas biografias das mulheres e na opressão social, fugindo do culto ao assassino. O livre mercado é frio, né? Exatamente. A esmagadora maioria do público consumidor vota com a carteira optando pelo espetáculo sangrento e misógino. O sofrimento humano genuíno, infelizmente, não atrai multidões. O que amarra todas as pontas da nossa imersão de hoje de uma forma bem lúcida. Nós desbravamos as brumas de 1888, entendemos como os jornalistas falsificaram cartas que mudaram a história da criminologia. Observamos os laboratórios falharem em extrair verdades absolutas de um chale contaminado. E paramos diante de prateleiras cheias de souvenirs mórbidos em Londres. E a dura revelação é que a verdadeira identidade do Jack importa muito menos do que o fato de que a sociedade moderna usa a carnificina alheia como passatempo. Destruir o mito desse cavalheiro fantasma que evapora na neblina significa arrancar aquele letreiro luminoso em cima do vilão. E devolver a essas 5 vítimas o direito básico de não serem tratadas eternamente como adereços na fama do seu próprio assassino. E para todos que acompanharam esse mergulho intenso com a gente até aqui, eu deixo um exercício de observação silenciosa sobre nós mesmos. Manda. A gente está vivendo a explosão absoluta do gênero true crime no entretenimento moderno. Nós consumimos vorazmente documentários sobre atrocidades nos streamings, debatemos fotos de laudos periciais em fóruns na internet e transformamos tribunais em verdadeiras arenas de espetáculo. Sem dúvida. A reflexão é: se tragédias da magnitude de Whitechapel ocorressem hoje na esquina das nossas casas, a nossa abundância de informação nos tornaria pessoas mais empáticas e respeitosas com a humanidade daquelas que foram perdidas? Ou será que a única diferença técnica que 100 anos de evolução nos trariam seria o fato de lançarmos o ursinho de pelúcia, as hashtags patrocinadas e a camiseta temática do assassino muito antes que a tinta do relatório médico conseguisse secar?